A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá pessoal, estamos de volta com mais um IBFcast. Eu sou Gesiane, eu sou líder do CQC de Tecnologia e Inovação do IBF, sou membro do IBF. Estou aqui hoje para falarmos um pouquinho de inovação e tecnologia de forma bem ampla, com assuntos bem interessantes, com um convidado que vai nos trazer uma palavra aí um pouquinho mais sobre esse tema que tem sido tão falado. Eu sou professora universitária, sou pró-reitora acadêmica da Universidade de Vila Velha e vou estar com vocês hoje nesse programa. Está aqui comigo o Gil Andriani, que é o CEO, que é o fundador lá da IA Crypto, que vai participar conosco desse episódio. Ele também é membro do IBF e também é membro do CQC de Tecnologia e Inovação. Temos aqui o nosso convidado, agradeço, Heráclito. O Heráclito, bom dia. Ele é professor e ele é também um grande amigo. Estou muito feliz dele ter aceitado conversar conosco sobre esse assunto, que é um tema que ele tem estudado bastante. Ele já fez muita coisa na vida, o currículo dele aqui é enorme. O mini currículo dele é enorme. Talvez não precise ler tudo. Vou falar alguns pedaços do currículo dele. Ele é engenheiro. Ele é formado em Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétrica, especialista em Direito Público, mestre em Informática, mestre em Gestão de Negócios e doutor em Ciência da Computação. Já trabalhou na indústria, em empresas como a Vale, como a ArcelorMittal, atuou como engenheiro na área de informática nessas empresas, auditor concursado do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Então, ele tem uma carreira na iniciativa privada, uma carreira em órgãos públicos e também é professor da UVV, atualmente. Lá na UVV, ele já foi coordenador de curso, pró-reitor acadêmico e foi o reitor da UVV, por 2 mandatos, por 8 anos, reitor e o presidente do Conselho Universitário. Falei um resumo do currículo dele. E ele continua ainda atuando como professor depois dessa carreira brilhante e ele é também o diretor de inovação da UVV e veio conversar com a gente sobre esse tema, que é um tema muito interessante, muito atual e que traz muitas dúvidas, traz muita angústia. Enfim, a gente tem bastante coisa para conversar aqui sobre inovação e tecnologia. É um prazer estar com vocês aqui hoje, Para mim também é um prazer falar sobre esses assuntos, A gente está falando como professor, a gente gosta de estar passando tudo aquilo que a gente aprendeu o tempo inteiro, para contribuir com a evolução, das outras pessoas, A nossa missão como professor, que é a mais importante dentro de toda essa carreira que eu tive, oportunidades que eu tive, tanto na área pública como na área privada, na área educacional, aquela que realmente me dá mais prazer é realmente a educação, porque você vai contribuir para o crescimento, para a melhoria e evolução das pessoas. Que bom, E a gente agora tem um propulsor dessa evolução das pessoas, que é a inovação. E o que você poderia dizer para a gente sobre a inovação como uma ação de evolução da sociedade? Como que isso se coloca? Como você vê esse tema contribuindo para essa evolução social? De fato, assim, a inovação ela já está presente nas nossas vidas desde dos primórdios da civilização. Talvez a gente não tenha colocado esse label, esse título na inovação nos tempos passados. A verdade é que assim,
a criação e a inovação é a razão de viver do ser humano. Eu entendo assim, a gente tem 2 eventos claros na nossa vida, o nascimento e a morte. E todo o processo que acontece entre esses 2 eventos é realmente o homem resolvendo problemas, evoluindo soluções que são colocadas no dia a dia para ele. Muitos são questão de sobrevivência e outros são questão da própria necessidade que o homem desenvolveu de estar se evoluindo, né? Quando, lá nos primórdios, quando o homem ele tinha que caçar, né, ele viu que era muito difícil ele enfrentar os animais que tinham, né, aqueles dinossauros, aqueles mastodontes e outros, né, perigosos, sem ele ter algum tipo de instrumento, algum tipo de arma que ele pudesse sobrepujar o animal para ter a carne para ele comer, né, sobreviver. E aí ele foi inventando. Tal como essa invenção lá de trás, o dia a dia do homem se deparar. Invenção, né? Exatamente. Se você vê, por exemplo, recentemente, né, o Covid foi também uma questão de sobrevivência. O homem teve que... E como se reorganizou, né? Toda a vida foi reorganizada em função desse episódio, né, de pandemia que a gente teve. E isso também tem uma coisa do estigma, né? Que todo mundo vislumbra a inovação como algo grandioso, mas a inovação está nas pequenas coisas, está nas coisas extremamente simples. O senhor concorda com isso? Claro, e eu acho que assim... Porque as pessoas falam assim, por que de repente a inovação virou uma palavra... de ordem, né? Uma palavra assim que todo mundo quer estar atrelado, ligado à inovação. E eu acho que assim, no passado a inovação existia também, mas se dava mais, vamos dizer assim, luzes, né? Mais visão para a criação. A criação, né? A invenção é uma parte da inovação, né? Então você criava alguma coisa, mas para você colocar essa coisa, esse invento, como a disponibilidade da sociedade, existia todo um processo também muito valioso que não se dava muita atenção, né? Então, assim, a criação, né, a luz elétrica, né, a máquina a vapor lá para trás, ela foi salientada, mas aquilo foi a criatividade, a invenção. Mas o processo para aquilo virar uma inovação e ter impacto na vida, as pessoas não tinham muito assim, percepção da importância daquele processo para realmente aquela invenção ter impacto na sociedade. E talvez as coisas acontecessem de forma mais lenta, né? Exato. Hoje o incremento, né, a mudança, o incremento, o que a gente chama de inovação, acontece de forma muito rápida. Muito rápido. E talvez por isso tenha ganhado, né, tanto holofote, assim, inovação passou a ser uma coisa do nosso cotidiano e que todo mundo fala e vê e vivencia. Antes não, era tudo, você vê, né, para chegar lá na máquina a vapor, a energia elétrica, aquilo foi demorado, né? Foi um processo custoso. Mas se eu entendi direito, assim, o senhor acredita aí na inovação como um processo, né? Um processo continuado onde eu provoco a criação, a inovação de forma contínua, né? Exatamente. É porque, assim, a definição de inovação é você ter ter a ideia e você a coloca em prática. Então, só a criatividade não é suficiente. Agora, eu tenho percebido, assim, na atualidade, que a inovação ela ganhou também luz por alguns motivos, que são pontos de vista meus, né? Mas, assim, primeiro, por que começou a se valorizar a inovação nas grandes organizações, que não era tão bem valorizada, vamos chamar assim, não tinha muita luz, não tinha muito foco. As grandes organizações, elas cresceram tanto que elas passaram a se tornar grandes complexos, grandes máquinas difíceis
de se adaptar à dinâmica do dia a dia do mundo. Enquanto isso, pequenas empresas que começaram a fazer esse processo de transformar a ideia em uma empresa, em um negócio, passaram a criar produtos substitutos daquelas grandes organizações. São pesadas. Exatamente, né? pesadas. Que é a disrupção propriamente dita, né? Exatamente. E você vê que, assim, os Estados Unidos, que sempre foi assim, um foco de que se falou o início da inovação, eles salientavam muito aquelas criações que eram feitas nas garagens, né, das casas. Né? Inventor. Exatamente. Aí, quando você fala em Bill Gates ele começou numa garagem, né? E outros todos hoje que estão em evidência na área de computação começaram a desenvolver algo dentro das garagens. Hoje todo mundo quer ter uma garagem para desenvolver algo. Exatamente, né? exatamente. Só que, assim, esse é um ponto que eu vejo. E aí, o que as grandes organizações começaram a pensar? Bom, em vez de a gente criar um departamento, que pode ser o departamento de P&D, mas dentro dessa máquina pesada, vamos começar a investir em startups, ou mesmo em spin-offs, que são startups, né, pequenas ideias que desenvolvem. Pequenas empresas desenvolvem uma ideia, mas no caso das spin-offs, ideias que vão resolver problemas ou são derivados de produtos ou novos produtos daquela organização. Então, ficava mais barato você, em vez de ter um P&D pago ali o tempo inteiro, salário, CLT, etc., você começava a identificar no mercado aquelas pequenas empresas, startups, que pudessem desenvolver ou estavam desenvolvendo algo ligado ao mercado, ao meu mercado. E aí você começa a fazer investimento. Isso me serve, né? Isso exatamente, me ajuda. Isso, e de forma mais barata. Mais barata. Eu visitei, rápida. Exato. Eu visitei alguns hubs aí no Brasil, não vou falar do hub e nem das empresas, por uma questão ética, né? Mas assim, lá eu vi grandes empresas do Brasil, nesses hubs, que lá tinham já startups que elas, logo em seguida, pegaram essas startups, incorporaram, compraram a startup, mais que isso, elas investiram inicialmente, depois elas compraram aquela startup, incorporaram como já um novo negócio da organização. Veja que aquele processo de criatividade que normalmente é tolhido dentro da máquina pesada da organização, ele foi todo desenvolvido fora, eu já peguei aquilo ali pronto. Né? Mas na minha experiência também de grandes corporações, é quase que um processo natural, porque a estrutura da organização é tão pesada, tão cheia de processos que, uma semana para um processo de integração de um novo colaborador, isso não funciona numa startup. Às vezes você vai descobrir que você precisa de alguém para essa semana para continuar desenvolvendo uma atividade. Né? Então, isso meio que naturalmente forçou com que existisse esse modelo de startup, spin-off, de empresa, porque lá dentro da grande corporação isso é muito difícil de fazer. É verdade. O que você acha que é essencial para a inovação? Tem a ver com criatividade? Eu não sou criativo, eu não inovo. O que é mais importante nesse processo de inovação? Então, na verdade, é uma equação, né? A criatividade é fundamental, mas toda aquela organização para você depois chegar àquele produto sendo utilizado pela sociedade depende de organização, depende de planejamento, depende de engajamento entre quem está ali em volta daquele projeto. Exige principalmente muita persistência. O que se não percebe é que grande parte dessas startups que deram certo, são chamadas unicórnios, né? Elas advêm de vários processos de tentativas e erros, falhas, né? E depois a persistência daqueles que estão à frente em evoluir. E ao mesmo tempo que você, ao falhar, você tem que ter persistência, mas o aprendizado que você tem ali te permite que a primeira falha você faça um melhor planejamento, uma melhor organização.
O engajamento também ele é muito importante, apesar de que a gente tem algumas pessoas de referência no mundo da tecnologia e inovação, né, que a gente pensa sempre nelas, mas, na verdade, são equipes, que aquele é o líder. Mas se o engajamento da equipe não acontecesse, você não tinha o comprometimento naquela criação dela virar realmente algo que a gente pudesse utilizar. Né? Eu me lembro de 2 exemplos assim importantes, né? Um é realmente a Toyota, né? Me lembro lá para trás, porque eu tive parte da minha vida profissional foi na indústria e eu trabalhei na ArcelorMittal, onde eu aprendi muito, né? Na ArcelorMittal, eu trabalhei inicialmente com japoneses que era da Kawasaki Steel, que era uma das sócias da antiga siderúrgica de Tubarão. E, ao trabalhar com esses japoneses, foi onde eu aprendi bastante, a percepção do engajamento, do comprometimento era muito grande, né? Eles falavam muito assim, 40% tem que ser planejamento, porque você vai economizar, né, o dobro, 80% da realização. E durante esse período, assim, me impressionou bastante, foi o caso daquela linha de produção enxuta da Toyota, né? E eu vi esses japoneses exatamente disso. O Japão não era nada em termos de indústria automobilística, né? O reinado era todo dos Estados Unidos e eles começaram a desenvolver, não era design diferente, não era nenhum motor com um tipo de combustível diferente. Eles partiram do princípio que eles tinham que fazer um carro o mais barato possível para competir com os americanos, guardado todas as questões de estéticas, etc. Qualidade. Exatamente. Né? E foi esse engajamento, a organização, o planejamento que eles chegaram àquela linha de produção enxuta. Né? Que aconteceu? De repente, o americano, que era o rei da indústria automobilística, começou a perder para os japoneses dentro dos Estados Unidos. Você vai olhar Detroit era assim, o berço da indústria automobilística, é o local assim, onde a modernidade, né, a tecnologia, a tecnologia era lá. Você vê, Detroit hoje é uma cidade fantasma. Por quê? Teoricamente, foi a indústria japonesa que acabou. A própria Apple, o outro exemplo que eu vejo, assim, quem olha lá para 2000 e pouco o desenvolvimento do Apple, vê assim, não, tem à frente alguém que, uma pessoa... Não, aquilo também foi um processo de desenvolvimento que exigiu bastante engajamento. Então, assim, resumindo a sua pergunta, eu acredito sim, tem que ter os insights, tem que ter as visões, que muitas vezes são derivadas de esforço no estudo, de leitura, de participação, mas se tiver só a ideia, a criatividade, não tiver esses outros atributos para poder colocar isso à disposição da sociedade, virar um negócio, não vai para frente. Né? O mundo, o próprio processo lá para trás, existem muitos inventos que ficaram para trás. E aí é um invento. Exatamente, ficaram como um invento. Que eles perderam o time porque não teve alguém, não teve um conjunto de pessoas. Esse conjunto de atributos que exatamente, você colocou para levar isso para frente. Isso tem muito a ver também com o processo acadêmico, né? Porque você, quando está escrevendo um artigo lá, você está escrevendo com base numa série de coisas que já foram postas e você está deixando alguma coisa para alguém continuar, né? Então tem esse processo de continuidade realmente para poder dizer que está a serviço da sociedade, né? É verdade. A academia, ela, assim... pelo menos eu posso falar a brasileira, apesar de ter tido algumas experiências fora, mas a academia brasileira ela precisa sintonizar um pouquinho mais com o próprio mercado. Durante muito tempo, nós professores, eu estou falando para vocês assim, então é o métier que eu atuo há mais de 30 anos. Posso falar sentado na cadeira, né? Então,
A academia, ela sempre se baseou muito na teoria e poucas desenvolvimento de, vamos dizer assim, uma pesquisa mais aplicada, né? Ou desenvolveu mais pesquisa geral, pesquisa pura e pouco da aplicada. Essa conexão que se fala o tempo inteiro aí nos métiers de inovação, que precisa juntar academia com o governo, com a livre iniciativa, ela não depende só de um lado, né? A academia também, ela já está num processo, pelo menos eu vejo na Universidade de Vila Velha, a gente já começou isso há algum tempo e estamos já agora colhendo os primeiros frutos, de pensar assim, o que na verdade o mercado precisa. Você não pode formar uma pessoa para ela ficar desempregada. Você não pode formar uma pessoa sem ela aprender a ganhar dinheiro. A gente fala o tempo inteiro. Na academia, você tem que aprender também, a pessoa também tem que aprender a ganhar dinheiro, pensar num negócio, né? É claro que ela tem que ter todos os fundamentos, desenvolver ciência, desenvolver caminhos para as novas tecnologias, mas isso, para que a sociedade usufrua disso, tem que ser traduzido em um negócio, ainda que seja um negócio sem fins lucrativos para o governo, né? E a inovação, ela não é uma inovação. A gente associa muito a inovação à tecnologia. E por último, a eletrônica e a tecnologia da informação. Mas não é. Na verdade, você mudar um processo... Eu vi outro dia o cara falando assim, a gente fazia um processo de seleção onde a gente pegava todo mundo e fazia uma seleção. Uma seleção para poder chegar aqui a um determinado grupo que, sei lá, um processo de concurso. Só que eles aplicavam aquelas provas exaustivas para todos os 5 mil, 10 mil candidatos. Fala, não, tem alguns parâmetros que a gente pode avaliar de forma simples, fazer uma triagem para chegar aqui a apenas 50. Esses 50 que realmente são bons, a gente pode sim, para poder escolher o melhor projeto, ou a melhor... critérios um pouquinho mais rigorosos. Então, veja que aqui ele faz uma seleção bem mais simples, gasta menos dinheiro, e aqui ele faz uma seleção mais rigorosa. Então, no fim das contas, ele consegue pessoas ou projetos de melhor qualidade, né? E a um custo mais baixo. É que a inovação, ela às vezes está muito mais no processo do que na tecnologia em si, né? A tecnologia muitas vezes vem para apoiar, como uma ferramenta para apoiar esse processo que é inovador. Claro. Né? Pode ser muitas vezes isso, não só a tecnologia em si, como muitas vezes é confundido. Mas já que a gente está falando de tecnologia, a tecnologia tem várias dimensões. Claro. Você poderia falar de algumas dimensões da tecnologia? Então, a tecnologia, a gente pode falar sobre a tecnologia dentro, vamos dizer, das necessidades do mundo de hoje, né? Então, assim, a gente tem tecnologia. O que é tecnologia? Vamos primeiro conceituar. Tecnologia normalmente é associada a equipamento. Né? Normalmente, e software logo a seguir. Mas, normalmente, a primeira coisa... Eu brinco com meus alunos que, assim, você já viu algum software? Eles ficam pensando, não viram. Então, assim, normalmente a pessoa fala computador já querendo dizer também o software. Mas vamos colocar equipamentos e o software. Mas é muito mais que isso. São metodologias, são métodos, são processos, são técnicas e são até outros tipos de ferramenta, né? Então, assim, a gente hoje tem muitas áreas de desenvolvimento de tecnologia. A tecnologia da informação, onde a gente dá destaque para a internet, para as redes Wi-Fi, para o IoT, na internet das coisas. Eu estou falando no estado da prática, né? O que está sendo utilizado hoje, inclusive a própria inteligência artificial, que eu falo daqui a pouco sobre isso. Mas você tem, por exemplo, no lado da medicina,
vacinas, medicamentos. Olha só qual que era a idade máxima que a população chegava há 20 anos atrás. Né? Há poucos anos atrás, a longevidade era até 60 e poucos anos. Se dependesse da 20 anos atrás, não estava talvez aqui falando. Então, assim, hoje, em alguns países, você vê a população chegar a 80, 85 facilmente. 100, né? 100, isso. Em função de várias pesquisas que foram colocadas. Então, na área da saúde é impressionante. Você quer ver uma aplicação cada vez maior na área de exames, porque você pode antecipar muitos problemas que você pode tratar agora para que eles, historicamente, não evoluam. Então, essas são áreas importantes. A área, vou falar uma área que a gente normalmente menospreza. O agronegócio brasileiro é responsável por 25% do produto interno bruto brasileiro. É a bola da vez. Exatamente. Se você vê nessas discussões que aconteceram durante a pandemia, logo após a pandemia, e agora com as guerras que estão tendo espalhadas pelo mundo, assim, só se fala que assim, o Brasil é o celeiro do mundo. Dando certo, dando errado, o Brasil vai prosperar. Exatamente. E se olhar os números de produtividade que era no passado e que é hoje, é uma evolução absurda, tecnologicamente falando. Né? Sim. Quando eu fazia engenharia na PUC, o Embrapa já pagava bolsa a tudo. Bolsa, não só a bolsa, mas as próprias despesas de vários pesquisadores selecionados, que foram muito selecionados, para fazer mestrado em ciência da computação. Quando mestrado quase não tinha doutorado no Brasil. Isso tem mais de 40 anos atrás. Já pagava. Hoje, em termos de tecnologia, o nosso agronegócio, né, ele é um agronegócio mais respeitado no mundo. A gente não vê muito, mas a aplicação de georreferenciamento, satélites, drone, etc., inteligência artificial, permite o quê? Você vai plantar só na hora certa, só no local certo, vai fazer o rodízio certinho, vai fazer a colheita na hora certa, você tem um desenvolvimento de matrizes, de sementes, etc., que você colhe, analisa e já coloca com a duplicação, triplicação, etc., de produtividade, né, de produção, na verdade. O Brasil hoje ele entre os... Vou usar a expressão dos meus filhos lá, está entre os tópicos da galáxia aí, em termos de agricultura. Então, a tecnologia não é só computação. Né? Você tem muitas áreas, né, que estão sendo desenvolvidas e que a ideia é a transformação e a evolução do mundo. Né? Eu também sempre falo, né, eu também sou de computação, e sempre falo que a computação por si só não serve para nada, absolutamente nada. Exato. A computação ela só serve a partir do momento que ela é aplicada a alguma coisa. Exatamente. E essa é a nossa busca sempre. Exatamente. Mas quando a gente, né, as pessoas associam a tecnologia muito à área da computação, né, a tecnologia muito à área a tecnologia de informação, talvez porque isso esteja mais presente no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas. E isso daí tem tornado cada vez mais evidente, né? E cada vez mais a gente dependente da computação. Então, por isso, muitas vezes as pessoas podem associar a tecnologia muito a essa área. E mais recentemente, a gente está vivendo aí de forma fascinada pela inteligência artificial. Exatamente. Né? Que é a bola da vez na área de tecnologia da informação. É verdade. E é fato que, na verdade, cada lugar que você vai no bar, o pessoal está falando sobre inteligência artificial, você vai no estádio, o pessoal está falando sobre inteligência artificial. E muitos com propriedade. Exatamente. Eu acho isso bem legal, bem interessante, né? E
E eu penso assim, tem o lado bom e tem um lado ruim, como tudo na vida, né? A inteligência artificial, vamos primeiro pensar assim, a inteligência artificial, da onde surgiu esse nome inteligência artificial? Na verdade, esse nome surgiu na década de 50, 1950, alguma coisa, que um grupo de matemáticos nos Estados Unidos, numa universidade dos Estados Unidos, queria aprovar um projeto, precisava de dinheiro, fundos para trocar um projeto. E esse projeto, segundo eles, iria produzir um computador inteligente. E aí eles... Estava escasso as fontes de recurso e alguns deles lá se reuniram e falaram, a gente tem que dar um nome de impacto. O que impressiona, os caras não entendem nada de equação matemática. Se a gente chegar lá com equação, teorema, não vão entender nada. Mas a gente tem que dar um nome de impacto. E aí começaram a discutir para lá e para cá, nem foi o mais votado, inteligência artificial, mas depois chegaram à conclusão que era inteligência artificial e eles ganharam esse projeto. E esse projeto propunha a criação de um computador inteligente e depois ele foi subsidiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que até hoje está esperando o computador inteligente. Foi investido muito dinheiro e não existe o computador inteligente. Mas o fato que esse nome aí, ele veio de lá e ele ficou bastante adormecido. Mas observe que é o seguinte, se você analisar a palavra, a composição das duas palavras, inteligência, quando mais recentemente nós entramos na sociedade de informação, que a palavra inteligência é aquela que nos dá muito impacto, né? Hoje em dia, todo mundo quer ser mais inteligente. Você vê os alunos nesses países do Oriente, em vários lugares, todo mundo quer ter mestrado, doutorado, os pais botam o aluno para estudar lá 12 horas, e todo mundo hoje quer ser mais inteligente. Então, a palavra inteligência ela tem um grande respeito na sociedade da informação. E, por outro lado, o que move o homem também? Medo. Artificial é uma palavra que gera medo e curiosidade. Tem desejo e medo ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Então, assim, você tem receio e, ao mesmo tempo, você quer dominar. Conjugar essas duas palavras, neste momento assim, da sociedade, da informação, e ela começou a trazer todo esse impacto. Esse fascínio. Né? Esse fascínio, exatamente. Se você olhar, de fato, assim, eu não sou negacionista. Eu acho que, eu penso, como eu acabei de falar, toda a tecnologia, toda a inovação, ela tem lado bom e lado ruim. Você tem que mitigar o lado ruim e aproveitar ao máximo o lado bom, né? Então, assim, de fato, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial, na verdade, é a aplicação de métodos da estatística multivariada, né? E onde você tem dentro de alguns modelos estatísticos, dois que têm se destacado também por causa do nome. Você quer ver quais são os dois algoritmos, vamos dizer assim, ou dois métodos que estão dando mais impacto e na mídia eles têm um impacto. Redes neurais de aprendizagem profunda, Deep Learning. Pô, só falar, chegar em casa, eu falo para meus alunos, chega para o seu pai e fala, hoje eu aprendi Deep Learning. Fala, pago quantas mensalidades precisar, sem problema nenhum. E a outra é Machine Learning, máquina de aprendizado, que é outra coisa. Cara, como máquina de aprendizado, né? Na verdade, são algoritmos. Você mistura coisas artificiais com naturais, né? Que são biológicas, que são inerentes do ser humano, e você pega isso e leva para a máquina. Natural language. Você falou, isso é o outro. A gente fala natural language, como se assim, processamento semântico. Gente, você está levando a humanidade para a máquina, né? E quando você olha por dentro, né, que eu tenho essa dádiva de poder olhar isso, no final é só estatística. Exatamente. É matemática pura, mas a serviço... Né? É estatística. E você vê, Gesiane, que assim,
Se eu tivesse que definir para vocês assim de forma bem simplista, talvez até quem for ver esse podcast, os que entendem mais, pode até achar que eu simplifiquei demais, mas na verdade é assim. O que são programas de computadores? São instruções codificadas para fazer o computador funcionar. Programas de computadores são conjuntos de instruções. Normalmente, esses conjuntos de instruções, eles são fixos nos programas e eles atuam em cima de um conjunto de dados para gerar as informações ou conhecimento, que são os bancos de dados. O que na verdade, é a inteligência artificial de forma bem simplista, né? Além de você ter a possibilidade de alterar os dados de acordo com os resultados das informações, porque sempre assim, eu uso dados, processo e tenho resultados. Ah, não, vou alterar os dados aqui para retroalimentar e ter resultados melhores. Por que não permitir que esses programas também fossem alterados de acordo com resultados estatísticos da saída? Sei lá, desvio padrão, moda, não sei. Mas vamos colocar aqui. Então, a inteligência artificial ela é artificial no sentido que ela tenta copiar que nós erramos e aprendemos. Aprendemos com erro. Então, no momento que eu treino, ou seja, passo vários dados pelo meu computador e vou dizendo para ele se está errado ou não, ou qual é a resposta certa, e aí, de acordo com essa resposta, eu também altero os programas ou programas, então eu tenho um processo semelhante à inteligência do homem, que é o quê? Quando você é pequeno, você vai andar, é bebê, começou a andar, caiu, porque tinha lá um obstáculo. Aí você automaticamente retroalimenta o seu programa na cabeça e fala, se tiver obstáculo, eu vou cair. Vou cair. Eu tenho que levantar o pé. Exatamente. Exatamente, tem que fazer isso. Eu vou pegar Todo mundo se queimou alguma vez como bebê. Foi pegar lá uma tomada, tomou um choque, ou foi colocar o dedo na tomada, os dois. Os mais curiosos. Ou foi lá, pegou uma coisa quente e se queimou. Aí aprendeu. Né? Então, aquilo é um processo de reprogramar o seu programa. Não é o dado vai continuar lá. Então, a inteligência artificial, de fato, ela é isso. Boa né? explicação. Mas tem muito potencial e tem muitas possibilidades. Eu posso falar mais alguma coisa sobre inteligência? Dois pontos importantes. O primeiro é que assim, eu assisti uma palestra do Miguel Nicoleles, que é o cientista mais em evidência brasileiro no mundo. É considerado, num segmento dele, um dos 20 maiores do mundo. É uma autoridade, é um destaque entre todos os cientistas. E ele falava muito sobre essa questão da inteligência artificial. E quando ele fala sobre a possibilidade, o grande medo das pessoas de inteligência artificial substituir o homem, ele fala de um ponto importante, que apesar da inteligência artificial gerar muitos avanços, muitos ganhos, né, permitir até a evolução de diversos segmentos no mundo, na verdade, ela nunca vai poder fazer o que o homem é melhor, que é criar e inovar. Sempre a inteligência artificial ela vai ser baseada em dados passados. Né? Então, assim, você pega dados, situações passadas e treina ela com situações passadas. Mas a criação e a inovação é para frente. Está sempre olhando no retrovisor, né? O importante é olhar para frente. Exatamente. Então, assim, esse embasamento que você consegue criar e evoluir baseado no passado, ele é uma teoria do século XVII, né, que depois os cientistas mostraram que ela era factível, né, ela não é realidade. Então, realmente, a criação, na essência, né, é do homem. Vai para frente. Bom, tem vários profissionais de áreas diferentes nos assistindo e
como que esses profissionais podem fazer da inteligência artificial? O que eles precisam saber da inteligência artificial para fazer dela uma aliada no seu dia a dia profissional? Então, é interessante, vou até citar um colega aqui, que é o Evandro Millet, que ele publicou hoje, né, uma colunazinha online que ele tem, né? É o Novo Normal, e ele publicou hoje esse assunto. E eu sempre leio ali ele falando sobre várias situações, pessoas, áreas, profissionais que ficaram para trás porque foram negacionistas em relação às tecnologias que apareceram. Ou ele falava assim, normalmente essas pessoas eram até técnicos, né? Que lá não sei quanto tempo para trás falavam que assim, computador, o mundo vai precisar no máximo de 5 computadores, né? Quando eu comecei a trabalhar com programação, há mais de 30 anos atrás, 40, falava, logo depois, um dia veio 2 colegas assustados que trabalhavam no pool de programação na empresa, falaram assim, Heráclito, soube que criaram o Link. O Link era uma linguagem da Unisys, antiga Boros, e essa linguagem vai substituir todos os programadores, né? E cada vez está precisando de mais, né? E, de fato, o que a gente tem que pensar é assim, toda tecnologia, ela traz coisas boas e coisas ruins. Vamos tentar focar para trazer o máximo de coisas boas para aquele segmento. O profissional tenta se aproveitar o máximo dela. Eu vou dar um exemplo de como os profissionais, as pessoas podem utilizar a inteligência artificial no sentido delas tirarem proveito, né? Vou usar o exemplo do ChatGPT. O ChatGPT ele é uma grande rede neural chamada Transformers, né? O nome acho que dela é essa. Ele nada mais é que um chatbot. O que é um chatbot? Mas eu vou definir. Quando você, hoje em dia, interage com qualquer empresa que você tem alguma dificuldade, você precisa tirar uma dúvida de um produto que você comprou ou está com algum problema, a primeira, vamos dizer assim, a primeira interface que é disponibilizada para você é um chatbot. O que é? Na verdade, é um banco de textos de perguntas e respostas que, ao você digitar aqui uma questão, ele vai tentar enquadrar dentro daquelas perguntas e respostas e vai te responder. E quando aquela resposta não se enquadrar em nada, ele vai direcionar, porque é um banco de perguntas e respostas relativamente limitado, vai te encaminhar para uma pessoa para atender. O ChatGPT, na verdade, é um grande chatbot. Ele, na verdade, potente, né? Mas ele tem 2 diferenças grandes. Primeiro, que ele não tem algumas perguntas e respostas, ele tem todas que existem na internet, né? E segundo, que ele a explicação que eu dei aqui sobre você alterar o programa quando você da inteligência artificial, né, exatamente está nisso. Ele é do tipo uma máquina de aprendizagem. Então, quando você faz uma pergunta e começa a interagir ali, colocando mais escopo nas suas perguntas. Refinando, às vezes. Exatamente. Né? Você vai direcionando para a resposta que exatamente. você quer. Então, ele aprende. Exatamente. Ele está aprendendo também quando você, de uma certa forma, tenta calibrar a sua questão para melhor permitir ele responder. Então, ele começa a entender melhor e, ao mesmo tempo, ele vai criando as conexões naqueles dados lá para responder o próximo. Então, comigo já aconteceu de eu pegar e fazer uma pergunta e não ter uma resposta adequada. Depois eu falei assim para o ChatGPT, olha, para você fazer esse tipo de algoritmo com os formatos que eu quero, eu sempre utilizei tal site e saiu nesse formato. Ou dei um formato mais ou menos. Formato padrão é mais ou menos.
Quando eu fiz a pergunta logo depois disso, aí ele já me respondeu no formato correto. Ou seja, aquilo que eu dei de input para ele se parametrizar melhor, na verdade, já constituiu lá a rede neural dele para responder. E um português bonito, né? Exatamente. O ChatGPT responde muito bem escrito, né? O português é perfeito. Meu problema com ele é que ele é muito puxa-saco. Ele quer sempre agradar. É verdade. Mas, por outro lado, assim, eu vou voltar à questão da utilização profissional deles, mas assim, só pegando, fazendo uma... Olha, eu vou ter que confessar aqui, se minha esposa for ver esse podcast, que provavelmente ela vai ver, né? Ela vai agora saber. Mas, assim, teve um determinado momento que a gente conversou uma vez e não chegamos a um acordo lá em casa sobre um assunto, e minha esposa saiu um pouco chateada, né, comigo, e eu também, naquele momento, um pouco chateado com ela. Só que depois eu refleti e ela tinha razão. Como na maioria das vezes, né? A esposa tem razão. Até porque ela está assistindo, né? Inclusive então, lá ela em tem mais casa. razão. Inclusive lá em casa. Exatamente. Sempre tem razão. E eu não tinha tempo para poder... Eu tinha uma agenda muito pesada aquele dia, só que essas questões eu aprendi que a gente tem que tentar resolver logo. E eu tinha que escrever um texto para ela e mandar pelo WhatsApp. Não tive dúvida. Fui lá no ChatGPT e falei, preciso me desculpar com minha esposa, o fato que aconteceu foi esse assunto, eu acho que agora ela tem razão, assim, assado. Cara, ele fez uma resposta. A gente sempre tem que dar um tratamento depois. O ChatGPT, essa é outro ponto. É que ele não está 100% certo. Ele ainda não tem a nossa capacidade de entender que refinamento a gente precisa dar para aquela solução. Mas o bruto, o trabalho braçal, ele faz. Até eu chegar àquela situação de dar resposta para minha esposa, eu ia demorar muito, eu não tinha tempo para isso. Mas quando ele me entregou aquilo, foi coisa de mais ou menos 5 minutos. Exatamente. 5 minutos depois eu estava com a resposta e do lado de lá ela rapidamente me perdoou, que era o meu grande objetivo. Agora, voltando à questão profissional, assim, é muito importante a gente pensar, não assim, o que ele vai me trazer de ruim? Vamos tentar ver dentro da minha rotina o que ele pode me trazer de benefício. Então, como educador, por exemplo, para eu planejar aulas, ele faz, eu depois vou adaptar. Se você escrever lá que você quer dar tal conteúdo, joga lá o conteúdo que você já tem lá na sua ementa. Se você disser quantas horas você quer, que você disser aquilo que você quer aprofundar mais, você escreve poucas coisas, ele traz o plano quase que perfeito para você. E você vai adaptar, ajustar. O que você ganhou? Tempo. Então, trabalho braçal, que talvez nem era você precisava fazer, você ganhou. Professor, e vem uma coisa aí da autoria, né? E no final é seu, porque você vai refinar e você vai colocar ali e você vai assinar embaixo que aquele ali tem a qualidade que deveria ter antes de andar com isso para frente. Né? Exatamente. Você quer ver outra coisa assim que é importante? Por exemplo, elaboração de questões. Elaborar questões é muito difícil, porque elaborar a questão não é aquilo que muitos pensam que é só assim. Vou fazer uma questão para saber se o aluno ele vai estar sabendo ou não. Esse é que é o conceito. Na verdade, muitas vezes a questão ela tem que deixar muito claro, muitas vezes ela tem que ensinar, porque a gente está falando que o caminho certo é a avaliação formativa, onde você já avalia ensinando, né? E tem que lembrar que ela tem que estar, muitas vezes, dentro daquele conteúdo que você deu e, às vezes, até dentro do escopo que é do domínio do aluno. Então, esse é um outro fator. Agora, a gente tem muitas outras áreas que a gente pode aplicar o ChatGPT e a inteligência artificial. Né? Todas as áreas. Em todas as áreas. Você vê, nós estamos aqui num podcast do IBEF, né? Área financeira. Eu vejo um monte de aplicação. Né? Por exemplo,
a criação de novos serviços. Porque, se você for pensar, assim, a área financeira é muito própria para você aplicar a inteligência artificial, que trabalha com dados gerando informações e inteligência. A gente, quando fala em financeira, eu brinco com meus alunos, banco, financeira, não tem dinheiro, eles têm dados, né? Tem os registros, se perder lá, acabou. Você quer ver algumas outras áreas dessa aí? Segurança. Segurança, hoje, é o ponto principal numa área financeira. É o tempo inteiro, todo dia eu tenho certeza que eu recebo telefonemas, e-mails, mensagens, tudo para eles darem um jeito de acessar a minha conta. E a responsabilidade da segurança dos seus dados lá na financeira, no banco, é de quem? Não é sua, não. É do banco. É do banco. Então, pensa em termos de segurança. Pensa em termos de proposta de novos serviços. Os serviços eles podem ser diversos. Agora eu tenho celular, então vou lançar o seguro para celular. Isso já existe, mas eu estou falando, mas alguém pensou lá atrás. Agora eu preciso fazer um crédito que atraia um determinado segmento da sociedade. Mas eu não posso simplesmente ter um crédito. Ele não pode ser difícil, se o segmento, por exemplo, é um segmento que tem tanta condição financeira, mas ele também não pode ser a taxas difíceis, dificuldade para acessar, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ganhar dinheiro, né? Porque senão eu não sustento. Quem é que vai te ajudar a isso? A inteligência artificial. Como? Né? Na verdade, analisando o perfil, analisando a condição de compra, analisando a situação econômica, conjugando todos esses dados, tal como o próprio ChatGPT faz, para te dar uma sugestão de produto. E tudo de forma rápida, né? Muito que rápida. O ser humano não teria condições de fazer. Ainda na parte financeira, Gesine, só para concluir, assim, ao longo do meu tempo, eu aprendi com meu pai lá atrás que, assim, tudo que você ganha, parte você tem que economizar, porque nem sempre os tempos o céu vai estar brilhante, né? Vai estar azul, etc. E me lembro muito daquela história antiga, que eu não vou contar agora, mas da formiga que trabalhava muito e a cigarra que só vivia cantando. Isso me marcou lá quando eu tinha 6, 7 anos. Então, a gente vai economizando, não só para você, já quando você vai se aposentando, né? Precisa mais de remédios, mais de médicos, etc., mas também para dar uma condição sempre que você quer melhor para os seus filhos. Não facilidade, mas melhores condições. E eu faço a minha gestão das minhas finanças. Hoje, eu trabalho com um banco e uma investidora, né? E eu vejo assim, eles fornecem muitos dados para mim. Só que eu ainda tenho muito trabalho de ler gráficos, de ler... Você queria uma resposta direcionada. direcionada. Na verdade, o que eu penso em fazer, né, ainda penso em fazer, né, eu tenho muito tempo de vida ainda, espero, é um sistema de inteligência artificial que pegam a minha situação, analise o contexto de mercado, claro, olhando um pouco do histórico e um pouco da tendência, e fala, olha só... Faz isso. Exatamente. Porque essa aplicação sua aqui, né, eu vou falar até um aqui do Banco do Brasil aqui, ela não está... Não é boa. Não é adequada perante o mercado, não é a melhor opção. Eu sugiro você fazer Ainda depende muito do investidor, né, a decisão. Já tem um tratamento de dado importante. Exato. Né, que é quando te entrega os gráficos ali, mas ainda depende muito de uma análise sua para a tomada de decisão. Quantas pessoas teve a formação matemática, estatística, igual eu tive para poder analisar? Eu ainda nicho bom aí para explorar. Eu ainda tenho que recorrer ao meu analista de investimento. Mas olha qual é o problema.
o meu analista de investimento, lá do banco ou da investidora, ele começa a falar termos para mim que, na verdade, me embaralham a minha cabeça. Então, assim, eu queria realmente ter uma coisa mais, como falava antigamente, né, prêt-à-porter, né? Os franceses falam, para que eu possa tomar a decisão logo, né? E só para não deixar de lado também a aplicação, um dos problemas que a inteligência artificial vem resolvendo é resolver problemas, e uma dificuldade grande que tinha era a interface, né? E a gente conversou aqui nos bastidores anteriormente como que essas interfaces do tipo Alexa, né, Google Home também e outras que existem, como elas facilitaram, né? E um dos grandes beneficiários dessa interface melhor, né? Só falar, não precisa codificar nada, não precisa falar forma, é só falar como se estivesse falando com outra pessoa, um assistente, a pessoa que trabalha na sua casa. São esses dispositivos, né? Porque ele pode te fazer lembretes, ele pode ligar para qualquer pessoa. Se você estiver passando mal, você fala, liga para fulana de tal, ele vai acionar a sua pessoa. Ele pode mandar uma lista de compras para aquele mercadinho que você tem ali já, uma conta, uma combinação. Ele pode fazer deixa eu ver se... Virou uma companhia, né? E, além disso, é uma companhia. Os idosos estão aderindo às Alexas. Exatamente. Então, isso é uma combinação da inteligência artificial e com uma interface muito amigável, que é outro ponto importante. Se traduz em acessibilidade, né? Exatamente. Gente, conversamos aqui hoje com o professor Heráclito Amâncio. É um prazer enorme, aprendemos muita coisa, foi uma conversa muito boa. A gente ficaria mais aqui umas 2 horas, né, batendo papo. Para fechar, né, o que você falaria para os nossos ouvintes aí, como um educador, sobre inovação e tecnologia? Para a gente fechar o nosso podcast. Assim, eu penso assim, primeiro, os ouvintes, grande parte deles são profissionais. Vejam os aspectos positivos da tecnologia, da inovação. Vejam dentro do seu métier, do seu segmento profissional, aquilo que vocês podem usufruir. Não precisam se preocupar. Muito dessas tecnologias, interfaces são muito simples e não precisa de programação para isso, mas todas essas tecnologias hoje podem contribuir para uma melhoria profissional. Estar alienado delas, com certeza você vai ficar para trás. Porque hoje em dia, quando você não acompanha a tecnologia e a inovação, só fica paradinho ali, você fica para trás. O mundo está muito dinâmico. Para as pessoas de caráter geral, eu também vejo, olhem também a tecnologia com bastante... vamos dizer assim, no lado positivo, mas também a gente tem que ter alguns cuidados, né? Recentemente, a União Europeia criou uma lei para regulamentar a inteligência artificial. Então, alguns dos focos que ela colocou foi com relação à discriminação entre as pessoas. E, no passado, eu vou te dizer assim, já aconteceram fatos com inteligências artificiais anteriores, não muito bem elaboradas, que criaram constrangimentos, né? Por exemplo, uma saboneteira baseada em inteligência artificial, que foi criada no passado, quando a pessoa tinha pele escura, ela não liberava o sabão. Mas não era um problema de pele, era um problema de programação das cores que acionavam. Mas cria um constrangimento. Né? Na União Europeia, por exemplo, essa lei, ela fala sobre questão de você não utilizar isso para fazer nenhum tipo de seleção obscura num processo de seleção para empregos, né? E também um cuidado grande com a privacidade, porque hoje, né,
Eu assisti lá para trás um filme chamado O Inimigo do Estado, né, que ele, qualquer lugar que você tivesse pela sua imagem, né, era uma ficção científica, ele identificava. Imagine que tem coisas que você não precisa que todos saibam onde vocês estão, você tem sua privacidade. Então, essas preocupações acontecem. Mas eu acho que assim, isso talvez seja mais para o governo e a gente tem que tentar olhar o lado positivo e utilizar essas tecnologias, essas inovações com bastante ética e cuidado. Muito obrigada, professor Heráclito, por sua presença. Foi um prazer conversar com você. A presença do Gil aqui também, brilhantou com os comentários. E esse foi mais um IBFcast. Se você gostou desse assunto, dê o seu like, siga os nossos canais nas redes sociais, compartilhe e esteja conosco em novos episódios. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi e Vale. Categoria Master, Apex e Med Senior. Categoria Sênior, da Luz Risk Nemer Advogados Associados. Categoria Pleno, Grant Thornton ISH, Machado Mazei e Pinho Advogados, Time Now e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ativação, Rede Vitória, Ótima, TES Contabilidade e TV Capixaba.